Fala galera, e a pedidos, hoje eu vou gravar um vídeo especialmente para quem quer começar a advogar em direito bancário. E esse vídeo, ele também eu não pretendo esmiuçar todas as possibilidades do direito bancário, mas a principal dúvida somente sobre o direito bancário, que é como que eu faço para analisar um contrato? O que eu devo levar em consideração na hora de analisar um contrato? Basicamente é assim, o cliente chega no teu escritório e ele narra lá um contexto, né? Tô com o meu financiamento atrasado, tô com um contrato de empréstimo atrasado, não consigo pagar, ou tô pagando, mas não sei o que fazer, não tá muito alto, tô achando que tá abusivo. A história é muito parecida, né? Basicamente você vai ouvir histórias muito parecidas repetidas vezes, porque de fato é uma realidade brasileira. Os nossos encargos bancários, taxa de juros, empréstimo, é, eventuais taxas e tarifas que incidem sobre aquele contrato são altíssimas no Brasil. Mas mesmo assim, mesmo sendo altas, ainda assim o índice de pessoas que buscam por empréstimos e financiamentos também é bem expressivo, justamente porque no Brasil é muito difícil você adquirir alguma coisa à vista, né, tendo dinheiro em mãos. Então, a maioria da população recorre sempre a um financiamento, a um empréstimo. E o que acontece? Acontece que naquele momento em que ela adquire, ela estava com condições, estava com um bom emprego, estava com o dinheiro em conta, mas por algum motivo perdeu o emprego ou a empresa não está indo bem e acaba se encontrando numa situação de dificuldade e precisa de você, advogado, para ajudar ela. E o que eu observo dos meus colegas aqui no meu estado e fora do estado é uma dificuldade imensa na interpretação do contrato, porque de fato o contrato muitas vezes ele é muito amarrado. Então eu vou fazer esse vídeo aqui bem objetivo, bem breve, com esse intuito de mostrar para você quais são os principais fatores que você deve analisar ali no contrato bancário. E esse slide aqui, gente, a título de curiosidade, eu estou extraindo de um curso que eu dei no ano passado e que basicamente foi uma aula aí de, acho que se não me engano, 3 horas. Foi uma manhã que nós tiramos para conversar sobre esse assunto e aqui eu pretendo esmiuçar em poucos minutos. Então eu vou ser mais breve, mais objetivo. Você pode ver que até que está com a logozinha aqui do Petições Online, que basicamente era o nome do site ali do kit que quando eu comercializava o kit, depois eu mudei aí e deixei mais com a minha cara, não deixei tão caracterizado como um produto, mas sim como algo meu. Mas basicamente, gente, quando você recebe um contrato lá no seu escritório, vamos começar um pouquinho antes ainda. Você recebe um cliente e ele te conta aquela história. A primeira coisa que você tem que fazer, evidentemente, é pedir o contrato. Muitas vezes o cliente vai relatar que não tem, que não conseguiu, mas hoje, gente, eu garanto para vocês, é muito difícil o cliente não ter acesso ao contrato. É raro realmente não conseguir. Geralmente ali pelo 0800 ou pelo chat ali do próprio site do banco, você consegue ter acesso a essa documentação de maneira muito fácil, muito simples. Se, mesmo assim, você estiver numa região onde o banco ainda tem essa política de negar o fornecimento do contrato, aí a tua saída você faz o pedido formal, porque você precisa ter a negativa, ou pelo menos o banco precisa, você precisa ter o documento que demonstra que você solicitou, e aí depois de um tempo, 15, 20 dias, aí você pode sim fazer uma ação de prestação de contas ou uma ação de obrigação de fazer para que o banco forneça aquela documentação. Então, via de regra, o que você precisa é ter o contrato em mãos para poder fazer a análise do contrato. Muitos dos clientes vão pedir para você fazer essa análise sem um contrato. Dá para fazer? Dá, superficialmente até dá. Mas aqui o intuito hoje é mostrar o que você deve analisar no contrato. Depois, quem sabe, a gente faz um segundo round para mostrar para você como que você faria sem um contrato. Mas então, tive acesso ao contrato ou o contrato em mãos, você vai ver que lá nas primeiras folhas, primeira, segunda, no máximo até a terceira, você vai ter nesse contrato todas as cláusulas referentes aos encargos que estão sendo cobrados naquela operação. Algumas cooperativas e também o Banco do Brasil, eles fazem um modelo texto corrido, eles não fazem tabeladinho igual está aqui no slide. Eles fazem texto corrido já para dificultar, do meu ponto de vista é isso. É claro que é um chutômetro, mas do meu ponto de vista é já para dificultar a leitura desse contrato. Assim fica até fácil, né?
E geralmente os bancos praticam assim, só que eu tenho visto recentemente que os bancos têm feito mais uma questão de texto corrido. Mas vai estar ali nas 2, 3 primeiras folhas. E aí você vai perceber que ali tem todos os dados da operação, ó. O valor do bem, o valor do crédito, né, 19 mil, que é o valor que ele queria emprestado, o valor da parcela, quando que vence a primeira parcela, o valor da entrada de 10 mil, né, ele queria 19 mil, o carro custava 29, ele deu 10 e financiou 19. O valor total do crédito, veja que o valor total do crédito aqui é de 21.433, sendo que ele só queria 19 mil. Então, 2.433,44 foi encargos, taxas, tarifas, encargos dentro desse contrato e não tem nada a ver com a taxa de juros, viu? Ainda. Quantidade de parcelas, 48 parcelas. Quando que venceria a última parcela? Aqui para baixo, ó, você consegue ver a taxa de juros anual, 28,03%, e a taxa de juros mensal, 2,08% ao mês, e o custo efetivo total anual de 38,08% ao ano. Veja que o custo efetivo total, ele é muito superior à taxa de juros anual, porque o custo efetivo total leva em consideração todos esses encargos que estão sendo cobrados no contrato. Para esse vídeo, eu vou te deixar a dica rápida, né? Não vou explicar em detalhes cada um desses institutos, mas você não leva em consideração, infelizmente, o custo efetivo total. Já discutimos muito ao longo dos anos que deveria sim ser levado em consideração o custo efetivo total, né? Que é o 7, mas você não leva em consideração esse dado aqui. Até você, entre aspas, pode ignorar. Se você estiver trazendo perícia, daí o perito vai levar em consideração essa informação sim. Mas para você analisar o contrato, você não precisa analisar isso. Enfim, dito isso, você já sabe então, analisando essa primeira folha aqui do contrato, primeira e segunda folha, qual é o valor financiado efetivamente, né, 21.433, qual é o valor que o cliente queria e qual é a taxa de juros, ó, que é de 2,08% ao mês. E aqui embaixo, ó, nesse quadro, você vai ter ali o IOF, que está sendo cobrado de 678, a tarifa de avaliação do bem de 435, depois aqui do lado, registro de contrato de 171, seguro prestamista de 979, capitalização parcela premiável de 169. Então essas taxas, esses encargos que estão aparecendo aqui, foram colocados no contrato mesmo sem que o cliente tivesse qualquer tipo de intenção. A verdade é essa. Quando o cliente ele vai lá pegar o financiamento, se você um dia já financiou alguma coisa, você sabe como é que funciona. Você vai lá pegar o financiamento e você quer 19 mil. O banco ele só te diz está aprovado ou não está aprovado. E ele te entrega o contrato e você assina. Ponto. Você não discute, aqui eu estou vendo que tem uma tarifa que está sendo cobrada que eu não concordo. Você não pode discutir isso, infelizmente. Você, se não concordar, o banco vai dizer assim, então a gente não te empresta o dinheiro. Então, é por isso que muitos dos contratos, ao longo de todo o período aí que eu trabalho com o direito bancário, você vai ver essas abusividades, você vai ver alguns encargos que são abusivos nos contratos bancários. Alguns são, outros não. IOF, por exemplo, já para a gente esmiuçar essa primeira folha aqui, IOF é devido. A gente eu particularmente tentei durante muito tempo demonstrar que não há interesse por parte do cliente em parcelar o IOF. Porque o que acontece? O valor do IOF aqui, 678, correto? Mas o valor que está sendo pago de IOF não é 678. Porque esse valor aqui está embutido aqui, ó, no valor financiado de 21.433. Então nós tentamos levantar essa tese no sentido de demonstrar que o IOF, que é de 678, o banco está ganhando dinheiro em cima do IOF também, porque ele vai jogar esse valor aqui no saldo devedor e em cima desse valor vai estar sendo cobrado taxa de 2,08% ao mês. Ou seja, o banco vai estar gerando juros em cima de um imposto, de um valor de imposto. E, infelizmente, o judiciário entendeu que nada impede que o banco também empreste o valor referente aos impostos. Só que nós sabemos que não é essa a intenção do cliente. Se o cliente sabe dessas informações, é claro que ele vai dizer não. Então, peraí, prefiro pagar para me livrar disso logo. Para que eu vou parcelar algo a mais se eu não preciso, né? Eu posso, por exemplo, pagar direto para o Estado ou para a União, enfim. Esse tipo de coisa a gente sabe
que é muito obscuro. A negociação ali do contrato é o valor, é esse, está aprovado, não está aprovado, ponto final. Além disso, nesse contrato foi cobrado também uma tarifa de avaliação de bem de R$ 435. Avaliação essa que nunca, de um serviço que sequer é prestado. Se vocês vissem uma avaliação de bem, vocês iam ver que o serviço sequer existe. É basicamente uma linha embaixo de um termo onde um suposto perito, o historiador, assinala 4 caixinhas dessa suposta perícia. Aqui do lado, registro de contrato, isso aqui é para fazer o registro lá da alienação fiduciária no Detran. Então eles estão passando para o consumidor um encargo que é da própria instituição financeira. O seguro prestamista, que é um seguro para caso você perca o emprego, enfim, venha a óbito. O seguro prestamista serve para cobrir algumas parcelas, não é todo o saldo devedor. E ele está aqui embutido no contrato. E uma prova concreta de que está embutido é porque ele está escrito aqui no documento já, ou seja, nem foi dada a opção do cliente optar ou não por esse seguro prestamista. E um título de capitalização, gente, olha que absurdo, um título de capitalização dentro de um contrato de financiamento. Então isso ultrapassa o absurdo, né? Esses encargos aqui que eu falei para vocês, todos os contratos, tá, gente, vem assim, todos os contratos têm esse mesmo quadro com todos os encargos que estão sendo cobrados. E é como eu falei, Banco do Brasil e alguns outros estão vindo em texto corrido, mas vai estar lá descrito nas primeiras folhas os encargos estão sendo cobrados. E para você saber o que é abusivo e o que não é claro que você tem que entender um pouquinho da matéria. Mas a premissa que você vai partir é que taxa e tarifa é encargo do banco, ele não pode repassar para o consumidor. Então você partindo dessa premissa, você já consegue olhar para essas primeiras folhas e ter uma primeira impressão no contrato. Claro que depois você pode analisar com calma, mas o cliente está ali na sua frente, você precisa ter uma primeira impressão. Você pode já observar, peraí, está sendo cobrado uma tarifa aqui de 435, está sendo cobrado uma outra tarifa de registro de contrato de 171, isso aqui eu posso recuperar para o meu cliente. Ah, Matheus, mas é só isso? Porque é muito pouco, não está me parecendo tão atrativo. De fato, esse contrato não é um dos mais atrativos, mas é o dia a dia, é o povão, é o que aparece com mais frequência nos escritórios de advocacia e muitos não conseguem encontrar uma solução. Veja, aqui eu consigo ver essas taxas e tarifas e deduzo que foi autorizado aqui cerca de R$ 2.433 aproximadamente, né, de encargos nesse contrato. Perfeito. Ocorre que desse 2.000 que está sendo cobrado de encargo, não é só 2.000. Em 48 meses está incidindo 2,08% de juros. Então esse 2.000 vai pular para, sei lá, 5, 6 mil reais. Que já é algo que você pode oferecer para o teu cliente. Porque o banco não está interessado em ter uma discussão judicial e para o banco o valor ali não é o valor financeiro que importa, mas é um precedente, eventualmente uma procedência numa ação revisional para trancar uma busca e apreensão. O banco se importa mais com a questão de formação de precedentes. Então ele não quer que essa discussão venha a ser positivo, porque pensa em âmbito nacional. Para o teu cliente, talvez ele não vai ter um retorno expressivo ali de 5, 6 mil reais, não é uma ação milionária, claro que não. Mas para o banco, se nós conseguirmos a procedência dessa ação como um todo, a nível nacional, os advogados podem começar a entrar com a ação e ter um impacto financeiro expressivo. Então é evidente que quando surge essa discussão, você consegue trazer o banco mais para perto, você consegue aumentar e melhorar as margens de negociação com a instituição financeira. Então, nesse aspecto, dito isso, essa análise bancária serve com esse intuito, é isso que você vai passar para o cliente. De que você tem algumas teses ali para trazer para a discussão desse contrato bancário, você pode fazer uma revisional para discutir aqueles encargos ali, e nesse meio tempo, se o cliente está inadimplente, você consegue ir negociando, você consegue trabalhar uma negociação para reduzir o valor da dívida desse cliente e quem sabe uma quitação antecipada num valor menor do que ele está sendo cobrado. Então é esse o intuito no final das contas, né? Levantar essas teses e para tentar uma negociação. Se der a negociação, bom. Se não der a negociação, pelo menos você vai ter algum resultado aí para o seu cliente.
E aqui, gente, ó, aqui eu não falei ainda se a taxa de juros é abusiva ou não, porque eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Essa questão da taxa de juros, se é abusiva ou não, a gente deixa mais para outro vídeo, né? Esse vídeo a gente se limita a fazer uma análise superficial e rápida desse contrato bancário para mostrar para você o que a gente tem que fazer de análise quando um contrato chega no seu escritório. Então, recapitulando, o cliente chegou no seu escritório, sentou ali na mesa do seu escritório, você vai conversar com ele vai te contar a história. Ele está inadimplente, ele não está conseguindo pagar financiamento, não está conseguindo pagar o empréstimo dele e ele precisa de uma ajuda. Você vai pedir o contrato. Pediu o contrato, você vai receber aquelas primeiras folhas, vai analisar as primeiras folhas e vai ver se tem encargos e tarifas. Tem encargos e tarifas, você já pode partir de uma presunção de que você tem algumas teses vencedoras ali, né? E aqui eu não estou explorando quais são as teses do direito bancário que a gente é vencedor. Quem sabe eu deixo isso para trazer em outros vídeos também. E aí, se você trouxer, você trazendo essa situação, esse contexto para o cliente, você oferece para ele o quê? Uma possibilidade de uma ação revisional ou uma defesa numa ação de busca e apreensão, ou até um embargo à execução, numa ação de execução. Você oferece também a análise estratégica, ou seja, você vai acompanhar junto com a instituição financeira para fazer as propostas de acordo. Então o cliente para de ficar se incomodando com o telefone tocando e você assume essa função de fazer esse contato com a instituição financeira. E se eventualmente surgir ao longo dessa negociação algum tipo de bloqueio de conta ou bloqueio de bens, você tem ali ferramentas, você oferece para o cliente no pacote a possibilidade de fazer impugnação ao Bacenjude, o Cisbajude, você oferece essas estratégias para fechar um pacote e falar, olha, não é só a revisional realmente, às vezes o valor ele não compensa, mas é a revisional mais o monitoramento, mais qualquer defesa que seja necessária nessa ação. E para isso eu te cobro X. Vamos botar uma média de 3, 4 salários mínimos para fazer essa defesa, para fazer isso tudo para esse cliente. Para ele, é vantagem? É claro que é, porque ele está sozinho, ele não tem ninguém, ele precisa de alguém auxiliando ele. Para você é vantagem? Claro que é, você foi sincero, você não prometeu nada além do que realmente você pode fazer nesse contrato. E isso tudo que eu estou trazendo para você, eu ainda não falei da taxa de juros, que também é discutível, eu ainda não falei daquele outro encargo que está ali no contrato, ó, juros remuneratórios para operações em atraso de 14%, né, sendo que a taxa de juros mensal é de 2%. Então esses detalhes eu ainda não adentrei, então tem outras teses que a gente poderia abordar nesse contrato bancário. Mas, como o intuito é dizer para você o que você tem que analisar no contrato, eu fiz esse resumão de que você atendeu o cliente, pediu o contrato, o cliente te trouxe o contrato, você analisa essas teses e aí você consegue já precificar e passar para ele o que você pode fazer por ele. E aí, é claro, para você, depois que você passou o preço e fechou com ele, agora você tem que fazer a ação judicial. Então, essas teses você vai ter que fazer uma ação revisional, ou uma exceção de pré-executividade, ou um embargo à execução. Você vai ter que fazer o próximo passo, né? Porque o intuito desse vídeo é só te mostrar como é que você analisa o contrato. Agora você tem que partir para o próximo passo. Mas, se esse vídeo te ajudar a fechar o contrato, eu já fico feliz de ter te ajudado de alguma forma. Gente, então é isso. Se ficar alguma dúvida ou se tiverem sugestões para mais vídeos sobre a matéria bancária, se gostarem desse aspecto aqui no canal, você me pede, eu trago mais aqui para você. Então, um grande abraço e até a próxima.